Tudo começou com uma mensagem simples no meu celular, daquelas que a gente nem imagina o quanto podem mudar o rumo de uma vida. Minha filha me convidava para passar o fim de semana na casa dela e do marido. "Vem descansar um pouco, mãe, a gente cuida de tudo por aqui", dizia ela. Eu hesitei por alguns segundos, mas aceitei. Estava precisando mesmo sair da rotina, espairecer, ouvir outras vozes que não fossem só as minhas e as da televisão. A casa deles ficava num condomínio novo, desses com muito verde, silêncio e uma piscina que parecia uma miragem em meio ao calor do interior. Quando cheguei, minha filha me recebeu com aquele carinho de sempre e ele, bem o marido dela, meu genro, abriu o portão com um sorriso largo e um abraço apertado demais para alguém que me via tão pouco. Não achei nada demais na hora, apenas um homem educado, talvez um pouco efusivo. Mas algo naquele abraço ficou em mim mais tempo do que deveria. No almoço ele fez questão de cozinhar. Disse que aprenderá receitas novas e queria mostrar. Fiquei observando como ele se movia na cozinha, seguro, habilidoso, e como olhava nos meus olhos cada vez que me servia algo. Minha filha parecia feliz, orgulhosa dele. E eu também me sentia estranhamente lisonjeada. Há quanto tempo um homem não me olhava daquele jeito? Mas engoli o pensamento junto com a sobremesa e fingi que nada demais estava acontecendo. Mais tarde, sentamos todos na área externa para conversar. Ele puxava assunto comigo o tempo todo, fazia piadas, elogiava minha aparência com um jeito que parecia inofensivo, mas que deixava no ar algo a mais. Minha filha, distraída com o celular e os próprios compromissos, mal percebia o quanto ele prestava atenção em mim. A princípio, levei aquilo como gentileza, depois como charme. Mas ao cair da noite comecei a me perguntar se aquilo tudo era mesmo inocente. Dormir naquela casa foi mais estranho do que eu esperava. O quarto de hóspedes era ao lado do deles, e as paredes, finas demais. Ouvi risadas abafadas, passos no corredor, e uma voz masculina sussurrando algo que não consegui decifrar. Meu coração batia mais rápido do que o normal, mas eu não sabia dizer por quê. Era só um fim de semana em família, nada mais. E ainda assim havia algo no ar, algo que eu não sabia nomear, mas que me deixava desperta mesmo quando eu tentava dormir. No sábado de manhã, ele me chamou para caminhar no condomínio. Minha filha ainda dormia, e ele alegou que gostava de acordar cedo. Caminhamos lado a lado, em silêncio por alguns minutos. De vez em quando ele soltava um comentário sobre a natureza, o clima, e depois, como quem não quer nada, me perguntou se eu me sentia sozinha morando sozinha. Respondi que às vezes sim, às vezes não. Ele apenas assentiu, e naquele momento, senti que havia mais perguntas guardadas dentro dele. Voltei daquela caminhada com a sensação de que aquele fim de semana traria algo inesperado. Era como se uma porta tivesse sido entreaberta, e eu não soubesse se devia fechá-la com força ou espiar pelo vão. Ainda era cedo demais para concluir qualquer coisa, mas dentro de mim, algo já tinha começado a se agitar. E mesmo sem perceber, eu começava a permitir pequenos gestos, pequenos desvios, achando que ainda controlava tudo. No café da manhã, sentei-me à mesa com os cabelos ainda úmidos do banho, e uma leve sensação de frescor que contrastava com o calor crescente daquela manhã de sábado. Minha filha falava sobre um curso novo que estava fazendo, cheia de entusiasmo. Mas minha atenção era desviada vez ou outra para os olhos que me observavam do outro lado da mesa. Ele não disfarçava, e aquilo me fazia estremecer por dentro, mesmo que por fora eu mantivesse a postura de sempre. Havia algo nos olhos dele que ia além da mera curiosidade ou do respeito familiar. Era como se me estudasse em silêncio, lendo cada traço do meu rosto com uma intensidade que eu não via há muito tempo. Quando nossas pupilas se encontravam, ele sustentava o olhar por tempo demais, sem o menor constrangimento. Eu desviava, claro, sempre desviava, mas já não conseguia fingir que não percebia. O que me deixava mais inquieta era perceber que minha filha parecia alheia a tudo aquilo. Ela confiava demais nele, e talvez também em mim. Essa confiança me sufocava de uma maneira estranha, como se eu estivesse sendo empurrada para um abismo silencioso onde tudo era proibido, mas ao mesmo tempo tentador demais para ser ignorado. Eu me perguntava se ele sabia o efeito que causava em mim, ou se tudo não passava de um jogo inconsciente. Enquanto ela saía para resolver algumas pendências na cidade, ficamos sozinhos por algumas horas. Ele sugeriu assistir a um filme, e eu, contra todas as razões que ainda restavam na minha cabeça, aceitei. Sentamos no sofá com uma distância segura entre nós, mas durante o filme, ele comentava certas cenas e olhava para mim como se estivesse esperando minha reação, como se testasse os limites daquela convivência aparentemente inofensiva.
Em determinado momento, o controle remoto caiu no chão, e ele se abaixou para pegá-lo. Ao subir de volta, sua mão roçou de leve na minha perna. Foi um toque rápido, acidental talvez, mas o suficiente para arrepiar cada centímetro da minha pele. Ele se desculpou com um sorriso sutil, e eu apenas balancei a cabeça, fingindo que não tinha sentido nada. Mas meu coração, esse não obedecia mais a comandos tão simples. Quando minha filha voltou, tudo parecia voltar ao normal. Mas os olhos dele continuavam me dizendo coisas que palavras jamais ousariam. E o pior é que eu começava a responder com os meus. Não sei quando essa troca silenciosa começou, mas sei que já era impossível fingir que não estava acontecendo. Havia desejo escondido ali, um desejo que crescia em silêncio, como brasa sob a cinza. Naquela noite jantamos todos juntos no terraço, com a brisa quente soprando entre as plantas. Ele fazia piadas, ela ria, eu tentava acompanhar. Mas a cada vez que ele me servia vinho, que puxava minha cadeira, que encostava o braço no meu ao passar, eu sentia que o clima se adensava. Não eram gestos escandalosos, eram detalhes. E nos detalhes é que moram os maiores perigos e os maiores prazeres também. Antes de dormir, me olhei no espelho e quase não me reconheci. Havia um brilho nos meus olhos que não via há anos. Um tipo de inquietação boa, quase adolescente, que me fazia rir sozinha e ao mesmo tempo me envergonhar. Eu me perguntei até onde aquilo iria. Será que ele estava apenas flertando com o limite? Ou já havia decidido cruzá-lo? O domingo amanheceu abafado, com o sol rompendo entre nuvens esparsas e um silêncio quase cúmplice pairando sobre a casa. Minha filha decidiu sair cedo para visitar uma amiga e insistiu para que eu ficasse à vontade. Aproveita a piscina, mãe, disse ela, já pegando as chaves do carro. Quando o portão se fechou atrás dela, senti um arrepio estranho na pele, como se algo estivesse prestes a acontecer, e eu não sabia se desejava ou temia. Ele apareceu pouco depois com uma bermuda clara e uma camiseta colada ao corpo suado. Trazia 2 taças e uma garrafa de vinho branco gelado. Domingo combina com isso, disse, com um sorriso calmo. Sentou-se ao meu lado de frente para a piscina, e por longos minutos ficamos ali, em silêncio, ouvindo apenas o som da água e o canto de um passarinho qualquer. Aquela calmaria tinha algo de provocante, como se as palavras guardadas estivessem prestes a explodir. Depois de alguns goles, ele começou a falar da vida, do trabalho, da pressão de parecer sempre perfeito. Falava com sinceridade, e eu ouvia com uma atenção diferente, como se cada frase dele escondesse uma entrelinha feita só para mim. Em dado momento ele me olhou de lado com os olhos levemente apertados pelo sol, e perguntou se eu achava estranho estarmos ali, tão próximos. Respirei fundo antes de responder que estranho seria fingir que não havia uma energia diferente entre nós. Ele sorriu de um jeito que me desarmou por completo. Disse que achava minha presença acolhedora, leve, mas também provocante. Essa palavra ficou no ar, vibrando como uma corda esticada. Eu senti as bochechas queimarem, mas não desviei os olhos. Havia uma parte de mim que queria ouvir mais, que queria saber até onde ele iria com aquela conversa, até onde eu deixaria. Falamos sobre relacionamentos, sobre como o tempo muda o corpo, mas não os desejos. Eu confessei, sem muitos detalhes, que fazia tempo que não me sentia desejada, olhada com atenção. Ele, com um ar quase cúmplice, disse que era difícil acreditar que alguém como eu pudesse se sentir invisível. Aquelas palavras, ditas assim de perto em voz baixa, me atravessaram como um sopro quente. E pela primeira vez não tentei esconder que estava sendo afetada. A conversa foi se transformando em algo mais íntimo, mais pessoal, como se estivéssemos desabando um no outro. Ele contou coisas da infância, das inseguranças que ainda carregava, e eu também abri algumas janelas do meu passado. A diferença de idade entre nós parecia desmanchar com cada palavra compartilhada. Era como se estivéssemos nos encontrando num terreno neutro, onde idade, papéis e convenções não importavam. Quando ele sugeriu entrar na piscina, hesitei. Não tinha levado maior, e mencionei isso quase como uma desculpa para fugir daquele momento. Mas ele, com naturalidade, disse que podia muito bem molhar só os pés. Sentamos à beira d'água com as pernas mergulhadas, e ali, naquele contato simples, nossos corpos se tocaram pela primeira vez de maneira deliberada. Nada explícito, nada ousado. Apenas coxas que se encostavam sob a água morna, mãos que se apoiavam lado a lado. O sol já começava a cair quando ele se virou levemente para mim e disse, num tom que ainda ecoa na minha mente, tem algo entre nós, você sente também, não sente? Eu não respondi de imediato. Mas meu olhar foi mais claro do que qualquer palavra. E naquele instante, soube que algo havia sido acordado entre nós, algo que não teria mais como ser desfeito. Naquela noite, o silêncio da casa parecia mais denso, mais vivo.
Cada passo, cada suspiro, cada porta que se fechava ao longe tinha um peso que não existia antes. Jantamos os três juntos como se nada tivesse acontecido. Minha filha contava empolgada sobre as novidades da amiga, enquanto ele ouvia atento, mas com os olhos escapando para mim de tempos em tempos. Era como se compartilhássemos um segredo invisível, feito de palavras que não chegaram a ser ditas. Sentada à mesa, fingia normalidade, mas meu corpo parecia em estado de alerta. Cada vez que ele se aproximava para pegar algo, cada vez que sua mão passava perto da minha, eu sentia um calor interno. Como se a pele lembrasse sozinha do que quase aconteceu horas antes. Eu queria me manter firme, lembrar quem eu era, qual era meu papel ali. Mas ao mesmo tempo havia algo em mim que já havia se rendido. Quando ela subiu para tomar banho, ele ficou na cozinha comigo. Ajudei a guardar a louça, numa coreografia silenciosa, onde os gestos falavam mais do que deveríamos permitir. Nossos dedos se tocaram ao mesmo tempo na alça de uma travessa, e nenhum dos dois recuou. Ficamos assim por um segundo longo demais, até que ele sussurrou, quase inaudível: "Você me enlouquece." A travessa escapou da minha mão e caiu na pia. A água respingou, e ambos rimos, mas não era uma risada leve. Era tensa, quase cúmplice. Fui para o quarto mais cedo, dizendo estar cansada. Deitei-me na cama, mas dormir era impossível. Meus pensamentos iam e vinham, construindo cenas que eu tentava ignorar. Cada imagem tinha o rosto dele, a voz dele, o toque sutil das horas anteriores. Eu me sentia como uma adolescente escondendo um bilhete proibido debaixo do travesseiro. Mas o problema é que eu era uma mulher feita, madura, e mesmo assim estava ali, permitindo demais. Um barulho no corredor me fez sentar na cama. Passos. Ele parou diante da porta do meu quarto, e por um segundo eu achei que fosse bater, mas não bateu. Ficou ali, apenas parado. Eu conseguia ver as sombras sob a fresta iluminada. Meu coração martelava no peito, cada batida uma dúvida, um desejo, um medo. Então ele se afastou. E naquele afastar silencioso, senti mais do que se ele tivesse me tocado. Na manhã seguinte nos cumprimentamos com a naturalidade de sempre. Mas havia um brilho diferente nos olhos dele, e um desconforto novo nos meus. Fomos passear os três, sorrindo para os vizinhos como uma família perfeita. Mas por dentro, tudo já estava fora do lugar. Os silêncios entre nós diziam coisas que minha filha nunca escutaria, e talvez por isso fossem tão perigosos. À tarde, quando ela saiu para resolver outras coisas, ele apareceu no quintal com 2 cafés. Sentou-se ao meu lado e ficamos olhando o céu. O clima estava abafado, com nuvens carregadas no horizonte. "Vai chover forte hoje", ele disse. Eu assenti, sem coragem de olhar para ele. "Mas depois a terra respira melhor", completou, como se falasse de outra coisa. E talvez estivesse mesmo. Aquela tensão silenciosa nos envolvia o tempo todo. Não precisávamos tocar. Bastava estar por perto, bastava o cheiro dele, a forma como me observava quando achava que eu não via. Era como caminhar sobre uma linha fina, sabendo que um passo em falso poderia mudar tudo. E ainda assim, eu continuava caminhando. No final daquela tarde, o calor se tornou quase insuportável. O céu carregado finalmente desabou numa chuva intensa e morna, como um alívio que vinha tarde demais. Minha filha havia saído novamente, desta vez para um compromisso profissional, e eu fiquei em casa sozinha com ele. A energia caiu por alguns minutos, e o som da água batendo no telhado parecia preencher todos os espaços, inclusive os mais íntimos da minha mente. Estava sentada no sofá, tentando ler, mas com os músculos do pescoço rígidos, doloridos. Ele apareceu com uma toalha no ombro, os cabelos ainda úmidos da piscina, e me observou com atenção. "Tá com dor?", perguntou, aproximando-se devagar. Assenti sem pensar muito, e ele com um sorriso leve sugeriu uma massagem. "Se você não se importar, posso ajudar." Por dentro, 1000 alarmes soaram, mas por fora, apenas balancei a cabeça, aceitando. Virei de costas no sofá, com a blusa larga escorregando um pouco pelos ombros. Ele se ajoelhou atrás de mim e começou a pressionar levemente os dedos nos pontos certos, com firmeza e cuidado. A princípio, era só alívio físico, mas logo os toques começaram a ganhar outra textura. A palma quente da mão dele se movia de forma lenta, como quem quer permanecer. Meu corpo inteiro reagia, mesmo que minha mente pedisse cautela. A chuva lá fora parecia abafar o som de qualquer coisa, inclusive da minha respiração acelerada. As mãos dele desceram um pouco mais pelas minhas costas, e quando pararam na altura da cintura, senti o mundo girar levemente. Não havia palavras, apenas a respiração dele perto do meu pescoço, e um silêncio que gritava. Fechei os olhos, tentando encontrar algum controle. Mas ele estava sumindo, escapando de mim como a água que descia pelas janelas.
No impulso contido, ele se aproximou mais. O corpo dele quase tocava o meu, e as mãos já não estavam apenas massageando, estavam lendo minha pele como se fossem olhos. Eu senti, com todas as células do meu corpo, que estávamos num limite perigoso. Bastaria um gesto, uma palavra, um deslize. Mas ele parou. Afastou-se devagar, como se tivesse voltado a si. Desculpa, acho que me empolguei, murmurou com um sorriso meio sem graça. Eu não disse nada. Apenas me levantei devagar e fui até o banheiro lavar o rosto, como quem tenta apagar um rastro de fogo com água fria. Me encarei no espelho. O que eu estava fazendo? Era minha filha, meu sangue, minha família. Mas por que meu corpo não obedecia à razão? Por que eu sentia falta das mãos dele mesmo segundos depois de tê-las afastado? Mais tarde, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Fez o jantar, conversou com naturalidade e evitou me olhar por tempo demais. Mas havia um abismo entre nós, feito do que quase foi. E o pior era saber que aquele momento, embora não tivesse se consumado, já havia deixado uma marca. A linha fora cruzada, ainda que por pouco. E agora tudo parecia mais frágil. Naquela noite, deitada no quarto escuro, eu me perguntava o que seria de mim dali pra frente. Não era mais apenas um jogo de olhares, nem um flerte disfarçado. Era real, era pele, era desejo, e eu tinha permitido que chegasse até ali. A segunda-feira amanheceu nublada, mas o calor ainda pairava no ar, pesado, como se a tempestade da véspera não tivesse conseguido limpar tudo. Minha filha saiu cedo para uma viagem de trabalho de última hora. Fiquei na casa a pedido dela para esperar uma entrega importante. Ele também decidiu ficar, dizendo que poderia trabalhar de casa naquele dia. Eu sabia o que aquilo significava, mesmo que nenhum dos dois dissesse em voz alta. A casa sem ela parecia maior e mais silenciosa. Tomamos café juntos, cada um tentando manter uma aparência de normalidade. Mas os gestos estavam diferentes. Ele me servia com uma gentileza exagerada, e eu agradecia num tom baixo, quase íntimo. As palavras ditas eram comuns, mas o que ficava no ar era tudo que não se dizia. E esse silêncio entre nós já estava cheio demais de significados. Durante a manhã, mantivemos-nos afastados, cada um em um cômodo. Mas bastou a entrega ser feita e os compromissos terminarem para o inevitável acontecer. Acabamos juntos de novo na sala. Ele colocou uma música suave, abriu uma garrafa de vinho branco e sentou-se perto demais. Dessa vez eu não me afastei. Estávamos sozinhos, e era como se tudo naquele momento empurrasse um ao encontro do outro. Falamos pouco. Os olhares eram longos, e o toque surgiu como se já estivesse ali desde sempre. Primeiro, ele segurou minha mão. Depois, deslizou os dedos pela minha pele com uma leveza calculada. Seu rosto se aproximou e por um instante, nossos lábios quase se tocaram. Meu coração batia tão alto que eu podia ouvi-lo dentro da minha cabeça. Estávamos a 1 milímetro de cruzar um ponto sem retorno. Mas então, um som. A campainha. Um vizinho trazendo correspondência por engano. Como um feitiço quebrado, recuamos apressados. Ele foi até a porta, e eu fiquei ali parada tentando regular a respiração, tentando entender como em tão pouco tempo a vida podia se desestabilizar tanto. Quando ele voltou, o clima havia mudado. Não totalmente, mas o suficiente para nos fazer lembrar de onde estávamos, e o que não deveríamos estar fazendo. Passei o resto da tarde em silêncio. Li, organizei algumas coisas, e evitei ficar sozinha com ele novamente. Mas o que me assombrava não era o que aconteceu, era o que quase aconteceu. Aquele momento suspenso no tempo, aquele quase beijo, aquele desejo represado que ficou vibrando em mim até a hora de dormir. E o pior, eu sabia que ele também sentia. Naquela noite, deitada mais uma vez no quarto de hóspedes, pensei em ir embora no dia seguinte. Mas uma parte de mim não queria. Uma parte de mim queria saber o que teria acontecido se ninguém tivesse tocado a campainha. E essa parte começava a falar mais alto do que a razão. Começava a mandar em mim de um jeito que eu não estava acostumada, mas que no fundo me fazia sentir viva. Na manhã seguinte, eu acordei com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. E de certa forma estava. Ele preparava o café na cozinha e me olhou como se a noite passada ainda estivesse viva entre nós. Era um olhar diferente, mais sério, mais direto. Como se já tivesse tomado uma decisão. Eu, por outro lado, ainda lutava entre o certo e o inevitável, entre o amor que sentia pela minha filha e o desejo que crescia dentro de mim como uma chama silenciosa. Sentamos à mesa em silêncio. Apenas nós dois novamente. Ele colocou minha xícara diante de mim e disse, sem me encarar, a gente precisa conversar. O tom era calmo, mas firme. Respirei fundo, sabendo que aquele momento chegaria. Ele continuou, olhando agora nos meus olhos. Você sente o que eu sinto. Eu sei que sente.
mas não precisa dizer nada, só me escuta. E eu escutei, como se cada palavra fosse uma corda puxando meu coração para mais perto do abismo. Ele falou de tudo que vinha guardando, do desejo escondido que não conseguiu controlar, da admiração que sentia por mim, da culpa, da confusão, mas também da vontade de não fingir mais. Eu ouvia com os olhos fixos no dele, sentindo cada emoção atravessar minha pele. Quando terminou, ficou em silêncio, esperando. Respondi com os olhos baixos: "Você tem noção do que está dizendo?" Ele assentiu, e me pediu que eu não o afastasse antes de pensar com o coração. O resto do dia foi um jogo de distância forçada. Evitamos contato, como se o peso daquela conversa exigisse um tempo de silêncio. E eu precisei desse tempo. Caminhei pelo quintal, sentei no jardim, relembrei os rostos da minha filha, do meu neto, da minha história. Pensei em tudo que estava em risco, e em como eu poderia estar destruindo algo que levei anos para construir. Mas também pensei em mim, no quanto eu tinha me deixado apagar com o tempo, e no quanto ele me fez me sentir viva outra vez. No fim da tarde, ele se aproximou. Não disse nada, apenas me estendeu um livro que eu havia comentado que gostava. Li ontem à noite. Achei que fosse gostar de reler. Peguei o livro em silêncio, e nossos dedos se tocaram. Foi um toque pequeno, mas cheio de significado. Não havia mais como negar. Eu queria aquilo. Eu o queria. Mas isso não tornava tudo mais fácil. Pelo contrário, naquela noite fui eu quem preparei o jantar. Como se quisesse reequilibrar os papéis, recuperar alguma aparência de normalidade. Mas os gestos estavam carregados. Um prato colocado sobre a mesa, um copo servido de vinho. Tudo parecia dizer: eu sei o que está acontecendo. E ele percebia. Sentado à minha frente, respeitava meu tempo, mas seus olhos diziam que ele não desistiria. Depois do jantar, enquanto lavávamos a louça juntos, ele me perguntou: se eu não fosse seu genro, você me amaria? A pergunta ficou no ar, pesada. E eu, sem coragem de mentir, apenas disse: acho que sim. Ele não respondeu, apenas sorriu com tristeza. E naquele sorriso eu vi tudo que ainda poderia acontecer, ou não. Estava em minhas mãos. A escolha, a entrega ou fim. Aquela noite foi a mais longa de todas. Eu sabia que o próximo passo mudaria tudo, para sempre. E enquanto olhava o teto do quarto, sem conseguir dormir, entendi que o desejo é uma coisa que a gente até tenta controlar, mas o que se faz com o que ele nos mostra, isso é que define quem realmente somos. Na manhã seguinte, tudo parecia igual, mas eu não era mais a mesma. O ar estava parado, o céu claro, e o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, uma decisão já tinha sido tomada, mesmo que eu ainda não tivesse coragem de admiti-la em voz alta. Passei o dia tentando disfarçar minha inquietação. Ele respeitava meu silêncio, mas os olhos continuavam atentos, como quem sabia que estava prestes a receber uma resposta definitiva. Minha filha ainda não tinha voltado, e o tempo parecia conspirar. No final da tarde, ele sugeriu fazermos um jantar leve. Aceitei, como quem aceita um último convite antes de cruzar um limite que não pode ser desfeito. Fui para o banho com o coração acelerado, cada gota de água levando embora um pouco do que eu ainda chamava de controle. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher viva, desejada, e assustada com a própria coragem. Durante o jantar, rimos. Conversamos sobre assuntos leves, como se quiséssemos nos lembrar de que, antes de tudo aquilo, éramos pessoas normais, vivendo vidas normais. Mas bastava um olhar mais longo, um silêncio entre uma frase e outra, para o clima mudar completamente. Estávamos nos despedindo da culpa, e nos preparando para aquilo que já vinha sendo desenhado em silêncio, gesto por gesto, desde o primeiro dia. Depois da última taça de vinho, levantei para guardar os copos. Ele me seguiu até a cozinha, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, segurou minha mão. Não havia urgência no gesto. Era firme, mas calmo. Quando nossos olhos se encontraram, entendi que ele não diria mais nada. Esperava por mim. A decisão era minha. E naquele instante, eu decidi. Não por impulso, não por carência, mas por desejo. Por tudo que eu havia sentido. E pelo que me faltava há anos. Subimos em silêncio. Nenhuma palavra seria capaz de traduzir o que aconteceria a seguir, e talvez por isso tudo tenha sido ainda mais intenso. Não foi um ato impensado. Foi uma entrega, um mergulho profundo no que estava sendo evitado há dias. Seus toques foram cuidadosos, quase reverentes. Como se compreendesse o peso de cada gesto, e ainda assim, não recuasse. Eu me permiti, e naquele momento não era sogra, não era mãe. Era apenas mulher. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas como um lembrete incômodo da realidade. Ele ainda dormia quando me levantei, e enquanto preparava o café, senti um misto de paz e apreensão.
Eu sabia que tinha cruzado uma linha da qual não se volta, e não me arrependia. Mas também sabia que a vida lá fora não entenderia aquilo, não da forma como nós entendíamos. O que era libertação para mim, seria traição para o mundo. Ele desceu minutos depois, me abraçou por trás com um carinho silencioso e beijou minha nuca. "Você está bem?", perguntou, e eu apenas disse, "Estou viva", porque era exatamente assim que me sentia. Pela primeira vez em anos. Não sabíamos o que aconteceria dali em diante. Se conseguiríamos esconder, se suportaríamos a culpa, se iríamos manter aquilo em segredo ou se o desejo falaria mais alto novamente. Mas uma coisa era certa: o limite havia sido ultrapassado, e nada mais seria como antes.